Bem, se vocês querem conhecer a Venezuela, é só estudar o Brasil. Se vocês querem conhecer o Brasil, é só estudar a Venezuela. Bem, eu estava vendo aí, recentemente, a Ouro Verde, o Gazeta do Povo, o pessoal discutindo, tem aquela fala do Bolsonaro, né, dando aquela coletiva lá em Brasília, falando do inquérito lá sobre, né, a invasão no sistema lá do TSE, que aconteceu nas eleições de 2018, né? E que deu aquele burburilho todo, que acabou virando um inquérito, depois acabou virando um inquérito sigiloso, era aberto, depois ficou sigiloso, né? E depois teve aquela reunião do Fachin com os embaixadores, e aí depois o Bolsonaro pediu aquela reunião com os embaixadores e foi lá, falou sobre o determinado inquérito, e depois que ele falou sobre esse inquérito, a justiça determinou sigilo, antes não era sigilo, mas enfim, esse imbróglio todo que está sendo discutido agora, né? E nós vamos falar sobre isso. Depois eu vou entrar nessas questões, né, desses inquéritos aí, que isso para mim é só para, entendeu? Empurrar com a barriga, sabe? O governo quer ganhar tempo, porque ele não pode concluir os inquéritos do 8 de janeiro, porque se concluir, né, não tem como concluir, então eles vão criando mais inquérito para poder dizer, né, que vai concluir, aí fica para o ano que vem e aí vai ganhando tempo. Mas vamos, essa questão dessas questões né, da invasão do sistema, vamos falar sobre isso. Bem, então vamos pensar na Venezuela. O Maduro perdeu as eleições na Venezuela, por quê? Porque o pessoal lá fez apuração paralela, pegou as atas que seriam aqui para nós os boletins, né, de cada urna, e fez a contabilidade e separou e falou, aqui, ganhamos, tá certo? E aí, o que aconteceu? O governo do Maduro, governo não, né, o regime do Maduro, o que ele fez? Declarou vitória para o Maduro, interrompeu as eleições, né, com 82% de urnas apuradas, 80%, os outros ele não quis saber, e disse, e o que ele diz? Né? O resultado foi dado lá no final da madrugada, e aí o que eles falaram? Que o hacker invadiu o sistema, né, da justiça eleitoral da Venezuela, e que aí nós não podemos mostrar as atas para vocês, porque comprometeu tudo. Bem, então, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Ai, caramba, cadê o negócio aqui, ó? Tá aqui, ó. Vou trazer uma reportagem, esse vídeo aqui, ó. Vou trazer só o áudio dele, tá certo? Ataque hacker ao TSE foi ação coordenada e planejada para as eleições, diz ONG. Essa foi as eleições de 2020, tá? Não foi de 2018, não. Agora estuda isso aqui e faz de conta que nós estamos falando, né? E vocês vão ouvir nisso, lembrando das eleições da Venezuela, que aconteceu nesse mês de julho desse ano. Vamos ver. As eleições, como sempre, tiveram a sua apuração concluída de maneira rápida e eficaz. Graças, é claro, à tecnologia. Mas esse ano houve tropeços. Um dos principais parece ter sido originado por um ataque hacker coordenado. Vejam detalhes. Ontem, domingo, dia de eleições municipais por todo o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral enfrentou um novo problema. Apesar de dizer durante a semana que não havia sido alvo de um ataque, hackers vazaram uma série de informações internas do tribunal para demonstrar a vulnerabilidade. O vazamento foi exposto por um grupo que se intitula como Cyber Team. Segundo eles, a exposição é apenas uma forma de desmentir o tribunal, que diz não ter sofrido ataque, e afirmar que os investimentos em cibersegurança do Estado brasileiro não estão surtindo os efeitos esperados. Os dados divulgados mostravam a estrutura de banco de dados do TSE, mas não expuseram dados de cidadãos. Nesta segunda-feira, a Safe
Internet, organização não governamental que atua junto ao Ministério Público Federal no monitoramento de fraudes no processo eleitoral cometidas pela internet, afirmou que o recente ataque hacker sofrido pelo TSE não teve nenhum impacto na contagem de votos das eleições municipais. Segundo a organização, o ataque de negação de serviço foi uma ação premeditada, executada antes das eleições, mas publicada apenas no dia delas, a fim de minar a credibilidade do TSE. Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que o atraso na contagem dos votos se deu por conta de um problema no processador de uma máquina usada para totalizar os resultados da votação, desmentindo assim qualquer relação entre o caso e os ataques sofridos. Bem, depois vocês podem ir lá, isso está lá, está com 25 mil visualizações, foi postada há 4 anos atrás, no dia 17 de novembro de 2020, para as eleições de 2020, para prefeito. E você viu que o ministro Barroso, na época, presidente do TSE, disse que os atrasos nas contagens dos votos foi devido a um problema. Bem, quem é membro da CCI sabe o que significa atraso nas contagens dos votos. Tá bem. Então, essa história de hack que eles colocam aí, né? E não aparece o cara preso, e não aparece nada, só aparece a notícia, assim como aconteceu em 2018 também, tá certo? Na minha opinião, tá certo? Baseado na experiência que eu tenho e no tamanho do problema que eu estou encontrando aqui no nosso relatório, nós já deixamos isso bem evidente para os membros, certo? Isso aí é para não deixar com que os brasileiros tenham acesso, né, aos arquivos logs das urnas. Tá certo? Então, quando aconteceu a eleição em 2018, né, que teve esse imbróglio todo, que o Bolsonaro disse que a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, abriu uma sindicância, né, um inquérito para apurar aquela coisa toda, né, que houve invasão, aquela coisa toda, e que a partir daí, né, eles precisaram apagar todo o sistema para reformular, ou seja, apagaram todos os logs das eleições de 2018, tá certo? Para reformular o sistema. E aí, bem, você sabe como é que é, né? O que eu estou te falando. Em 2020, houve esse problema aí que eles falaram, né? E aí, não teve invasão, mas teve aquele atraso, né, na contagem dos votos. E aí a gente sabe, né, como é que os pianistas trabalham. E aí o que acontece? Nas eleições de 2022, apesar de ter de novo os atrasos, né, não teve nenhuma invasão de hack, mas o pessoal do PL, né, conseguiu ter acesso aos logs das urnas. E através da conferência dos logs das urnas, eles perceberam a ação, né, do pianista, que fez a diferença, que deu aquela inconsistência entre a urna antiga e a urna nova. E aí nós chegamos a essa conclusão. Bem, então, é importante que isso seja dito aqui, porque as pessoas ficam perguntando, sabe? E aí, esse negócio todo. Eu vejo muita ingenuidade, sabe, nesse pessoal que se diz de direita, principalmente do Bolsonaro, quando ele aborda esse tema, né, de forma pública, né, e se mostra uma pessoa que não conhece bem dessa realidade. Bem, o PL teve acesso a isso, né, os advogados do PL chegaram a contestar isso na época, né, nas eleições de 2022, né, tinham esse laudo, tinham essa inconsistência, tiveram acesso a isso, tudo isso foi colocado de forma bem pragmática, né, pelos advogados, só que o Alexandre de Moraes, na época era presidente do TSE, já tinha uma missão que era dar a vitória para o Lula, né? Então, apesar de ter feito todas as arbitrariedades que ele fez, né, para balancear a campanha a favor de um candidato, né, ignorar as propagandas que foram retiradas do Nordeste do candidato do Bolsonaro, da candidatura do Bolsonaro, né, promover aquelas blitz, porque aquelas blitz no Nordeste foi a mando dele,
o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal confessou, né, o Silvio Nevasky, que fez aquelas blitz a mando do Alexandre de Moraes, tanto que na época que ele deu a coletiva, ele limpou a barra do militar, né? E tudo que foi feito para deixar o Lula ganhar, eles fizeram, tá certo? Então, essa contestação de que o Bolsonaro queria dar... Não queria nada. Ele queria realmente dar uma satisfação para a população, entendeu? Por que né, houve aquela arbitrariedade, né, da justiça para balancear a campanha. E não sou eu que digo não sou eu que digo isso, não sou só eu que digo isso, não. Até o Elon Musk, que agora é homem-chefe lá do governo do Trump, disse, né, que o Moraes influenciou nas eleições. Então, o descontentamento, qual é o problema? Por que o Bolsonaro esperava uma solução, né, constitucional, né, para lidar com aquela situação? Porque a população percebeu que houve manipulação do processo eleitoral e estava um descontentamento geral. Ele queria acalmar o país, ele queria dar uma resposta para a sociedade, né, de que, olha, houve sim problemas, nós temos que fazer uma interferência, talvez, né, no processo do TSE, porque ficou evidente que o TSE manipulou o processo, né, mas para isso ele precisava que isso reunir o Conselho de Segurança Nacional, né, e depois tirar um consenso ali, um voto na maioria, encaminhar para o Congresso, e o Congresso autorizando, ele poderia tomar uma atitude mais drástica com relação a isso. Bem, como isso não foi possível, ele não tinha esse respaldo, né, porque o sistema estava todo aparelhado para tirá-lo do poder, ele falou, bem, então parece que é unanimidade que vocês não me querem, né, no poder, né? E aí vocês fizeram gato e sapato para me tirar. Bem, então eu vou deixar, né, vocês fazerem o que vocês quiserem, vou para Orlando e vocês se viram aí, né? Deu uma satisfação para essa população aí. Em vez de dar uma satisfação para a população, o que eles fizeram? Eles armaram esse negócio do 8 de janeiro. Assim como o Maduro fez lá na Venezuela, assim como o Biden fez lá no Capitólio, entendeu? Para dizer, vocês estão descontentes? Então vem cá que eu vou dar umas correadas em vocês e vocês calar a boca e aguentar. Vai ser assim e pronto. Vou passar o trator por cima de quem contestar. Essa é a realidade, tá certo? Então tá bom. Esse é o vídeo 436 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Essa comissão foi criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu vivo e vou viver para ver, né, a verdade chegar. Mas aí eu espero que as pessoas de bom senso, né, de bom senso, porque hoje a gente ainda tem as duas bolhas, né? Por exemplo, você vai assistir uma matéria do UOL falando sobre esse inquérito aí, esse negócio do contragolpe aí, né, essa ação da Polícia Federal, aí é todo mundo com a linha só. Não, Bolsonaro é culpado, Bolsonaro é culpado. Aí você vai na Hora Verde, você vai em outros canais, né, esse pessoal de direita, não, isso aí não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então, você não tem um debate aberto, sabe, que você possa trazer os dois pontos de vista e debater. Ainda temos duas bolhas, tá certo? E olha, já são mais de 2 anos, né? Vai fazer 2 anos que o Lula entrou, e o único projeto de poder, o único projeto político desse governo, né, que se diz pacificar o país, é perseguir o Bolsonaro. Bem, 2 anos depois, eles ainda só falam em Bolsonaro. Então, Bolsonaro vai virar um mártir, vai virar um ídolo, vai virar vai endeusar o Bolsonaro, por quê? Porque tem aquele ditado, não é? Quanto mais você fala de alguém, mais você chama atenção para ele, mais você coloca essa pessoa, né, em circulação. E aí vai engrandecendo o Bolsonaro ainda mais, tá certo? Tá bom.
Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoam todos vocês. Está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer ajuda que vier vai, né, contribuir para a gente avançar com essas plataformas nossas aqui de pacificar a nação brasileira. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubra e proteja todas as famílias brasileiras. Um abraço.